Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 37 Fragmento de estrela, 3. O que posso fazer? A mente de Sesha ficou cheia de pensamentos complicados. Southern Arrow, Tigris e Solarium. Cada existência era forte o suficiente para acabar com o mundo. Na verdade, eles eram seres quase parecidos com bestas. Não, eram existências mais monstruosas. A capacidade de devorar um mundo significava que uma existência possuía uma lenda extremamente grande, o que significava que a existência poderia fazer muitas coisas. Considerando que a lenda de alguém equivalia ao potencial de um ser divino, essas existências possuidoras de lendas tinham muitas coisas que podiam fazer e poderiam continuar a se desenvolver. Como Laplace era um ser do mundo externo, ele pode possuir um nível de força comparável a esses seres, mas não estava claro se ele seria capaz de lidar com três ao mesmo tempo. Na verdade, a ausência de Laplace neste mundo ilusório significava que ele enfrentou alguns problemas na Terra enquanto lutava contra o homem de meia-idade. O que devo fazer? Sua expressão parece complicada. Talvez devêssemos ajudá-lo a aliviar um pouco? Southern Arrow sorriu friamente e deu um passo à frente. Baque, a esfera das trevas tremeu. A pele de Sesha ficou pálida. A pressão espiritual era tão imensa que ela sentiu como se seu corpo e alma estivessem sendo dilacerados. Uau! Mesmo assim, Sesha fez todos os esforços para proteger Min Sha Yang. E quanto mais Sesha agia dessa maneira, mais o sorriso frio de Southern Arrow se alargava. Ele agia como um gato brincando com sua presa. Ei, pare de brincar. Vamos nos apressar. Ainda temos um longo caminho pela frente. Se o outro grupo vencer, você assumirá a responsabilidade? Solarium resmungou enquanto olhava para o Southern Arrow. Ela não parecia gostar de ficar nesta área por muito tempo. A aliança a qual eles pertenciam estava em processo de coleta de fragmentos de estrelas enquanto cruzava rapidamente várias linhas mundiais. Porém, cruzar uma linha mundial não era uma tarefa fácil. E eles precisavam se mover com cuidado para não serem notados por Deus ex machina, a existência responsável pela lei da causalidade. Na verdade, ao permanecerem em um mundo por muito tempo, seres do seu tamanho seriam facilmente observados por Deus ex machina. Então eles estavam sob uma restrição de tempo e tiveram que partir o mais rápido possível. No entanto, o Southern Arrow ficou irritado com o Solarium porque queria se divertir um pouco, embora também soubesse que eles estavam sob controle. Entendi. Acabará em breve. Southern Arrow deu um sorriso sinistro com seus dentes brancos e brilhantes totalmente expostos. Eu queria ver você se contorcendo um pouco mais. Mas essa vovó está dificultando. Lamentavelmente, terei que me livrar de vocês agora. Por um breve momento, vocês me fizeram feliz. Então vou mandá-los embora sem muita dor. Southern Arrow estendeu a mão para Sesha e Min Sha Yang. Para Sesha, o gesto pareceu lento. Ela sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. Sesha podia ver o movimento da mão e a pressão do espírito de Southern Arrow, e até mesmo a expressão em seu rosto em detalhes. O problema era que seus movimentos haviam diminuído para combinar com o mundo lento. Essencialmente, ela não conseguia se mover. Só havia uma coisa que Sesha poderia fazer: acender a chama de Nephilim. O brilho da chama de Nephilim foi tão grande e inesperado que o sorriso de Southern Arrow se alargou. Mas essa reação durou apenas um momento, pois ele estava determinado a acabar com as duas garotas rapidamente. Certo então. Bum! De repente, uma enorme onda de choque abalou o mundo ilusório, a esfera das trevas. Southern Arrow dirigiu seu olhar para cima. Os olhos de Solarium se arregalaram. O impacto da onda de choque no mundo ilusório aludiu ao grande poder da existência exterior. Exatamente como esperado. De onde a onda de choque se originou, um homem apareceu. Avô, Sesha gritou com uma expressão encantada. Southern Arrow afirmou claramente que a esfera das trevas estava claramente isolada da observação. Mas então, como o avô de Sesha encontrou este lugar? Cronos olhou para baixo com uma expressão endurecida. Eu me perguntei por que não estava recebendo sinal no campo mágico. Como vocês, bastardos, ousam tocar minha neta? Foi só então que Sesha soube como Cronos a havia encontrado. O tablet que ele deu a ela de presente. Parecia que Cronos havia colocado um dispositivo de campo mágico de rastreamento nele. O dispositivo de rastreamento do campo mágico normalmente estaria desligado quando ela estivesse por perto, mas ligaria automaticamente se ela não estivesse perto dele. E assim que o dispositivo de rastreamento foi ligado, Cronos descobriu que Sesha havia desaparecido da Terra. O Rei dos Deuses. Parece ser o Cronos desta linha mundial. Não importa para qual linha mundial vamos, ele sempre foi um incômodo. Eu não esperava encontrá-lo nesta linha mundial também. Por favor, cuide dele. Claro, mas se apresse. Quanto mais você demorar, mais irritante essa situação se tornará. Ban! Solarium sorriu e voou em direção a Cronos. Uma das sobrancelhas de Cronos se contraiu. Embora ele não tivesse ideia de quem eram esses seres, Cronos não apreciava sua atitude descontraída e como eles ousavam conversar confortavelmente entre si enquanto ele estava presente. Eu não sei quem vocês são, mas vou me certificar de arrancar um par de membros de cada um de vocês antes de permitir que falem novamente. Cronos estendeu a mão para frente. Então, conforme o espaço se contorcia e seu poder divino se condensava, uma enorme foice apareceu. Foice, originalmente, era o corpo principal de Cronos quando ele ressuscitou. Mas agora estava separado de sua alma.
A foice se tornou uma arma divina que continha seus poderes. Como o céu de pneuma estava contido nele, a foice poderia controlar o tempo. Yon-Woo sempre manuseou a foice na forma de uma espada. Mas para Cronos, a forma de foice era mais confortável para ele manusear. O poder de encerrar o tempo e trazer a morte à vida. O conceito do Grim Reaper, que simbolizava o conceito de colher a morte da vida, originou-se de Cronos em primeiro lugar. Uau! Cronos balançou a foice vigorosamente. Ele estava planejando dividir o Solarium e colher sua alma. Vendo o movimento de Cronos, Solarium bufou. Mesmo na linha do mundo onde ela habitava originalmente, Cronos existia. E sempre que ela cruzava cada linha do mundo para recuperar os fragmentos da estrela, ela encontrava inúmeras versões de Cronos, que se pareciam mais ou menos com aquele que estava à sua frente. Embora a maioria deles já tenha sido forte o suficiente para ganhar o título de Rei dos Deuses. No final, seus poderes são limitados. A existência de uma estrela significava que um ser já havia aniquilado uma linha mundial e devorado seus poderes. Isso significava que o ser estaria próximo de um ser de nível imperador, o que significava que havia adquirido uma singularidade que transcendia as linhas do mundo. Assim, na mente de Solarium, não fazia sentido que um ser que vivia dentro de uma linha mundial pudesse confrontá-la, por mais forte que fosse. Eles poderiam bloquear uma estrela. Não era isso o mesmo que um sapo que vivia no poço falando sobre como ele era grande, sem saber quão vasto é o mundo. As palavras ameaçadoras de Cronos foram apenas uma piada para Solarium. Assim, ela planejou mostrar a esta versão de Cronos o quão grande era a distância entre eles. O que é isso? Quando Solarium se aproximou de Cronos com confiança e mostrou seus poderes, ela logo começou a franzir a testa. Seus poderes, de repente, pararam de brilhar. Eles se tornaram inoperantes. Idiota. Cronos sorriu friamente. Aquele sorriso transmitiu muito ao Solarium. Eu não sei o que ou quem você é, mas se eu reduzir o progresso do tempo para um tempo antes que você possa usar seus poderes, então você ficará essencialmente impotente, certo? Só então Solarium percebeu o que Cronos havia feito. Cronos cortou o tempo à força até certo ponto antes de ela liberar seus poderes. Solarium se perguntou se esse tipo de ataque era mesmo possível. E ela ficou com medo do ser que afirmou ter cortado o tempo de maneira tão indiferente. Céu de pneuma, corte de energia. O Cronos desta linha mundial é diferente dos outros Cronos que encontrei. No entanto, quando Solarium percebeu isso, já era tarde demais. A foice a atravessou, da nuca esquerda até a cintura direita. Foi assim que terminou a sua vida, a constelação de estrelas conhecida como Solarium. Embora tivesse feito uma grande conquista, Cronos não parou para apreciar seu trabalho. Assim que ele cortou o Solarium, Cronos voou em direção a Sesha. Bum! Assim como Solarium, o Southern Arrow teve que enfrentar outro ser. Como isso pode ser? O ser à sua frente parecia não demonstrar nenhum interesse nele, enquanto ele permanecia no lugar, congelado como um bloco de gelo. Rhea estava abraçando Sesha e dizendo que estava tudo bem. Avó. Você está bem? Você se machucou em algum lugar? Acenar. Sesha foi para os braços da avó e acenou com a cabeça vigorosamente. Ela chorou e lamentou. Quando seu avô e sua avó apareceram de repente, Sesha involuntariamente abandonou a tensão que estava segurando. Então as lágrimas brotaram e explodiram de seus olhos. Minha filha, você deve ter ficado muito surpresa. Quem diabos fez isso com você? Quem atormentou nosso querido neto? Quem fez você chorar? Criança. Sesha apontou para Southern Arrow. Aquele bastardo. Ok, então, é ele. Talvez essa sua avó devesse lhe dar uma lição? Rhea sorriu gentilmente antes de empurrar gentilmente Sesha e Min-Sha Yang para trás dela. Naquele momento, Min-Sha Yang olhou para Rhea com emoções complicadas refletidas em seus olhos. Foi porque Min-Sha Yang se lembrou de sua mãe, que um dia a deixou sozinha com o padrasto antes de fugir. Etapa. Rhea mudou-se em direção a Southern Arrow. Foi um passo leve, mas o resultado foi tudo menos isso. A força constritiva que Southern Arrow sentia aumentava a cada passo que Rhea dava. Mundo de Quirinali, reino absoluto. Os olhos de Southern Arrow estavam injetados. Ele sentiu como se o espaço ao seu redor, ou toda a esfera das trevas, estivesse congelado. Uma cena inacreditável e insondável estava se desenrolando. Alguém estava assumindo o controle do seu território sagrado. O território sagrado era baseado nas lendas, por isso só deveria ser controlável pelo dono do mundo ilusório. Deveria ter sido impossível para outro ser ocupar e controlar o seu mundo ilusório sem permissão. Para que isso fosse possível, ou o dono do território sagrado teria que ser morto ou as lendas associadas deveriam ser devoradas. No entanto, Rhea ignorou esses requisitos assumidos. E ela fez isso de uma maneira muito prática. Ela entrou facilmente e apareceu dentro da esfera das trevas, como se tivesse vindo visitar sua própria casa. Ela agora estava estendendo a mão para Southern Arrow. Rhea também carecia da qualidade da singularidade. Então ela também existia em outras linhas mundiais. Nas outras linhas do mundo, ela também foi a última descendente do Quirinali e lidou com o espaço. No entanto, não houve versão de Rhea que lidasse com o conceito de espaço tão livremente quanto aquela na frente de Southern Arrow. Esta foi a primeira vez que ele conheceu uma versão tão onipotente de Rhea. Cronos,
E agora Rhea. Southern Arrow se perguntou o que diabos aconteceu nesta linha mundial que a tornou tão diferente dos Cronos e Rhea das outras linhas mundiais. Você está curioso para saber o que aconteceu com meu marido e eu? Bem, mesmo se eu lhe contasse, você não seria capaz de compreender. Etapa. Rhea se aproximou de Southern Arrow. Quanto mais perto ela chegava, mais a pele do Flecha do Sul ficava pálida. Não terminou com a simples transferência de propriedade do seu território sagrado. Rhea estava agora olhando profundamente para sua consciência, que compunha o território sagrado. Isso significava que Rhea não apenas assumiu o controle de seu território sagrado, mas também tornou a esfera negra completamente sua. Eu tenho que contar esse fato aos outros, eu preciso de alguma forma deixá-lo saber. Southern Arrow foi lançado em uma sensação de crise. Um sentimento que ele não sentia há muito tempo. Ele queria que a Aliança soubesse que esta linha mundial era perigosa. Se ele fizesse isso, considerando seus méritos e boas ações, talvez eles o ressuscitassem. No entanto, os pensamentos de Southern Arrow foram facilmente lidos por Rhea. Antigamente eu ia aqui e ali por causa daquele meu marido imaturo. Mas agora meu marido e eu não temos interesse em ir a outro lugar. Rhea parou bem na frente de Southern Arrow e olhou friamente em seus olhos. Então, nem pense em chegar perto de nós novamente. Se você vier, mesmo depois deste aviso. A mão de Rhea cobriu gradualmente o rosto de Southern Arrow. Não vou deixar vocês sozinhos. Bum! Rhea bateu levemente na testa de Southern Arrow com o dedo indicador. Foi um movimento simples. No entanto, o resultado foi inimaginavelmente destrutivo. Uau! À medida que toda a esfera das trevas afundava, todos os poderes que Southern Arrow possuía desmoronaram e se transformaram em pequenos pedaços de areia no chão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.